Vamos iniciar pela invocação ao Espírito Santo de Deus, para que Ele entre dentro de nós, viva dentro de nós, para nos ensinar todas as coisas, para nos iluminar o nosso caminho, para nos dar inteligência para a gente conseguir resolver os nossos problemas e para estar conosco, nos apoiando em todo o caminho que nós devemos andar pela vontade de Deus. Ó Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, vem cumprir dentro de nós a tua promessa, vem cumprir dentro de nós o teu propósito. Ilumina o nosso ser, ilumina a nossa inteligência, traz luz para o nosso organismo, traz força para nossas ideias, para que possamos, ó Espírito Santo de Deus, andar de acordo com a mais perfeita, agradável e boa vontade de Deus. Nós te pedimos no santo nome de Jesus. Os que creem, digam amém, glória a Deus. Digam todos comigo, Senhor Jesus, nós declaramos que estamos reunidos aqui agora no teu nome. Vem cumprir a tua promessa, vem estar junto de nós. Nós te pedimos no teu santo nome. Sintamos agora a presença do Senhor Jesus aqui, que Ele vem cumprir a promessa. Ele é fiel, Ele cumpre aquilo que diz, Ele cumpre o que prometeu. Então Ele está aqui no nosso meio agora junto conosco. Aproveitamos esses instantes para confessarmos a Ele todos os nossos pecados. Digam todos comigo, Senhor Jesus, nós confessamos a Ti todos os nossos erros, todas as nossas transgressões, todos os nossos pecados, todas as nossas ofensas, sejam por palavras, por obras, por omissões. E te pedimos, Senhor Jesus, perdão de todas elas. Perdoa-nos, ó Senhor. Nós te pedimos no teu santo nome. Amém. Nesse instante, nós confessamos ao Senhor Jesus os nossos pecados e pedimos perdão. Agora vamos recebê-lo em nossa vida como o nosso único Senhor e Salvador. Todos digam comigo, Senhor Jesus, nós te recebemos em nossa vida como o nosso único Senhor e Salvador. E queremos, nesse momento, nos tornarmos filhos de Deus, para a honra e glória do teu nome. Amém. Hoje cedo eu via a televisão e vi uma senhora do norte da Bahia, completamente, como é que se diz assim, desiludida, porque havia perdido o seu rebanho, havia perdido a sua plantação, a seca assolou aquela região dela, e aí se reuniram mais outros lavradores da região, e todos numa voz só dizendo, perdemos o nosso gado, perdemos as nossas vaquinhas, perdemos a nossa safra, perdemos os nossos plantios. E aí a repórter pergunta, e agora? Ela diz, agora nós só temos um jeito, é procurar o Banco do Brasil, e aí aparece o gerente do Banco do Brasil, dizendo, nós estamos liberando um empréstimo de seca de R$12 mil para essas famílias aqui pagarem em 20 anos, em 10 anos de prazo, pagarem a juros de 1% ao mês. Eu fiquei olhando bem aquilo, e atrás de onde a moça, os homens e as moças estavam sendo filmadas, eu vi 3 mastros que existem muito na roça. Um mastro era de Santo Antônio, um mastro era de São João, um mastro era de São Pedro ou São Paulo, não pude distinguir bem, sei que eram mastros de santo. Aí eu digo, este povo se queixando da safra, se queixando da seca, numa situação aflitiva, e com 3 mastros de santo, que eles homenageiam, que eles oram para essa santaiada toda, tudo ali na frente deles, e eles precisavam de um empréstimo do Banco do Brasil para acudirem aos seus bichinhos, para acudirem à sua safra, para acudirem à passagem até a próxima chuva. Então eu comecei a meditar sobre isso, porque agora eu vejo tudo que está acontecendo no mundo e passo a meditar. A Bíblia diz assim, você não tomará emprestado e terá dinheiro para emprestar. Então, se este povo lá precisou tomar emprestado do banco um auxílio seca para passar até as próximas águas, estão contrariando a Bíblia, que a Bíblia diz, não tomarás emprestado. Emprestarás a muito, mas não tomarás emprestado. Então, eles não estão dentro da Bíblia. Mas a gente pergunta, e
e dentro daquela devoção que eles têm, ali com aqueles santos todos, e agora no mês de junho é festa de Santo Antônio, São José, São Joaquim, São João, São Pedro, São Paulo, é festa da santarada toda. E por que esse povo sofrendo fora da lei de Deus? Fora da lei de Deus. Aí a gente passa a meditar e ver como é que Deus faz as coisas, e é na Bíblia que nós vamos encontrar a solução para isso. E eu separei aqui alguns trechos que nós precisamos meditar sobre ele. Um trecho está aqui no livro de Isaías, no capítulo 45. É aqui mesmo, no livro de Isaías, no capítulo 41, minto. No livro de Isaías, no capítulo 41. Está escrito assim: não temas, porque eu sou contigo, diz Deus. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Minha destra fiel, minha direita fiel. Isto é palavra de Deus. Portanto, se aquele povo que está lá sofrendo estiver com Deus, for filho de Deus, essa palavra é para ele. Então, das duas, uma. Ou eles não são filhos de Deus e não estão nessa palavra, ou Deus é um mentiroso que falou que vai fazer tudo isso e não faz. Agora, nessa escolha, nesse dilema, eu fico com Deus, que Deus é fiel, está escrito aqui. Não temas, ó povo, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Olha o que ele diz assim, continuando aqui, expondo a situação. Ele diz assim: os aflitos e necessitados buscam águas e não as encontram. A sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Então o que é que eu sinto? Eu sinto que aquele povo está gritando errado. Está gritando para gente surda. Vocês já imaginaram falar para um surdo? O máximo que ele faz é porque ele não escutou o que você pediu. Então o que eu sinto é que aquele povo está falando com gente surda. Está falando com um santo surdo que não ouve. Porque eu faço dilema também de novo. Ou aquele santo ouve e não quer ajudar, então não é santo, é o capeta, é o cão. Ou aquele povo não ouve, porque não consegue ouvir, como diz a Escritura Sagrada, são surdos. Entre as duas coisas, porque eu não acredito que o santo pudesse ouvir e não ajudar, eu só fico com a segunda hipótese, que eles não ouvem, são surdos. Então por que não pedir para aquele que ouve? Por que não pedir para aquele que tem poder? Por que não pedir para aquele que sabe o que fazer? Os jornais noticiaram que a Santa de Fátima passou na região de Santo André e foram lá muitos fiéis para ver a Santa de Fátima. Paulo diz aqui no livro, e quem é de Deus tem este livro como lei. Paulo diz aqui: não acrediteis em historinhas profanas de velhas caducas. Não acrediteis em historinhas profanas de velhas caducas. E quando a gente vai ler a história de Fátima de verdade, vai ler a história de Fátima, a gente vai ver que aquilo é um conto de carochinha. Aquilo é uma história de lobo mau que a gente conta para as crianças. Aquilo é historinha de velha caduca. Aquilo é historinha de vô velho que não tem o que conversar. Porque não tem cabimento o que acontece ali. São erros gravíssimos que não se entendem. Por exemplo, os três pastorzinhos perguntam a hipótese da santa lá: o que a senhora quer que eu faça? Ela diz: quero que vocês construam uma igreja em minha honra aqui neste lugar. Raciocine comigo. Maria, mãe de Jesus, se tivesse ligação com a terra e fosse determinar alguma coisa para nós, o que ela iria mandar? O que ela iria mandar? Construa aqui uma igreja em homenagem a meu filho. Nunca em homenagem a ela. Quando Maria era viva, ela fez o maior sermão
que uma pessoa pode fazer. Nas bodas de Caná, ela disse para todos os servos que estavam ali: façam tudo o que ele vos disser. Esse é o sermão de Maria. Maria, mãe de Jesus, jamais ia mandar construir uma igreja em homenagem a ela. Primeira mentira de Fátima. Vamos a outra mentira de Fátima. Os menininhos perguntam para ela assim: o que mais a senhora quer que eu faça? Quero que vocês rezem o rosário todos os dias da sua vida. Ora, o rosário não é reza de Deus, gente. O rosário não é reza de Deus, porque o rosário é invocação a Maria. E quando os apóstolos perguntaram a Jesus: ensina-nos a orar, Senhor Jesus, ensina-nos a orar, o Jesus diz assim: quando orardes, não useis de vãs repetições próprias dos tolos. E o rosário é repetição: Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. São 150 repetições. E quando perguntaram a Jesus: mas ensina-nos a orar, Jesus disse: quando orardes, dizeis assim: Pai nosso que estais nos céus. Maria não iria contrariar nunca ela iria contrariar a ordem de Jesus. Mas nunca. Se aquela coisa contrariou, não era Maria. Se aquela coisa mandou contra a Escritura, não era Maria. Se aquela coisa mandou construir igrejas em honra dela, não era Maria. Se mandou rezar o rosário, não era Maria. É isso que nós temos que ter inteligência. Aqui a massa cefálica foi feita para a gente raciocinar, para a gente concluir, para a gente ver o que a Bíblia diz e para a gente ver o que as tais Marias, que nunca apareceram a ninguém, nunca apareceram a ninguém, porque está escrito na Bíblia aqui, está escrito aqui na Bíblia: maldito é aquele que invoca mortos. Está escrito aqui: quem invoca mortos é abominação. Então Maria jamais iria patrocinar uma abominação. Maria jamais iria patrocinar uma maldição. Porque Maria, embora eu saiba que ela não tem poder nenhum, eu não posso negar que ela é uma santa. Santa, mas que não tem poder algum. Ela jamais iria cometer uma abominação, jamais iria digamos assim, participar de uma abominação, jamais ela iria patrocinar uma maldição. Mas o que manda a Escritura Sagrada? O que diz aqui? Invoca a mim, diz o Senhor. Invoca a mim, diz o Senhor. E ele diz assim: quando você me invocar a mim, diz o Senhor, eu abrirei rios nos altos desnudos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de águas e a terra seca em mananciais. Eu tenho dó dos meus amigos, dos meus irmãos do Nordeste. Ensino errado para eles. Eu tive um primo que foi padre no Nordeste durante 58 anos. No final da vida dele, ele conversava comigo, eu explicava para ele a Escritura que ele nunca tinha lido. Eu explicava para ele a Escritura que ele nunca tinha lido. Ele dizia assim: Francisquinho, o que eu faço? O que eu faço agora? Ensinei aquele povo errado toda a minha vida. E o que eu faço agora para eles? Por quê? Porque a Bíblia diz isso. É o Senhor que vai despejar água ali. É o Senhor que vai trazer água para eles. É o Senhor que vai trazer água para a nossa vida. É o Senhor que vai dar vida para nós. É Ele que vai dar. A promessa é dele. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Conjuntamente porei no ermo o cipreste, o olmeiro e o bucho, para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou. Mas aquele povo lá não pode pedir ao mesmo tempo por Santo Antônio, São José, São Pedro, São Paulo, São não sei o que eles têm lá? Não pode pedir para eles ao mesmo tempo e pedir para Jesus ao mesmo tempo? O que diz a Escritura Sagrada? O que diz aqui a Escritura Sagrada? Diz: quando pedirdes a mim, e
também a seus ídolos, eu vos direi, peça aos seus ídolos, para que eu concedendo, vocês não digam que foram os ídolos que concederam. Olha como é que Deus age, gente. Olha como é que Deus age. Então está escrito aqui na Bíblia, quando vocês pedirem, ao mesmo tempo, a mim e aos santos, a mim e aos seus ídolos, eu vos direi, peçam só a seus ídolos, para que, quando eu fizer, vocês não digam que foram eles que fizeram. Então, enquanto aquele povo estiver ali, buscando auxílio de santo, auxílio de Maria, auxílio de Fátima, auxílio do Banco do Brasil, vão continuar a ter esses problemas todos que tem. Porque o ano que vem é outra seca, é mais um empréstimo, é mais um ônus que eles vão ter, e a Bíblia diz, jamais você vai pedir dinheiro emprestado. E quando a gente vê o deserto, nós temos aqui uma expressão linda, que é o livro de Êxodo. O livro de Êxodo, ele descreve, é um livro histórico, fabuloso, maravilhoso. Ele descreve a saída do povo escravo do Egito para a terra livre de Israel. Ele mostra que o faraó não quis deixar o povo sair, porque eram 2 milhões de pessoas que trabalhavam para os egípcios, que eram escravos dos egípcios, e eles não queriam que saísse dali. E Deus mandou 10 pragas, para que o povo egípcio deixasse ir o povo de Israel. E a primeira bênção que acontece quando Deus é invocado, quando Deus é colocado na frente, o povo egípcio entregou para Israel tudo quanto eles tinham, Israel espoliou o Egito. Israel levou todas as riquezas do Egito embora para o deserto. Gado, ovelhas, cabrito, cabras, ouro, prata, tudo que o Egito tinha, Israel levou. Porque na saída, o povo egípcio entregava, leva isso, leva mais isso, leva tudo isso, entra aqui em casa, pega tudo e leva embora daqui. Aí quando a gente imaginava que aquele povo fosse morrer no deserto, o que é que Deus faz? Deus manda água para eles no deserto. Deus manda o pão diariamente para eles, todo dia de manhãzinha eles levantavam e colhiam o pão para comer. Deus mandou codornizes um dia que eles se enfararam e disseram, mas eu já estou enjoado desse pão, todo dia esse pão, nós queremos carne. Deus mandou para o deserto codornizes, e vejam quantas, gente, quantas. A Escritura Sagrada diz que na altura de um côvado, ou seja, na altura de 80 centímetros, o chão ficou forrado em redor de 80 quilômetros do acampamento egípcio. Então vocês imaginem 80 quilômetros assim de altura. Mas por que mandou tanto? Porque tinha muita gente para comer. E por que mandou tanto? Porque eles tinham um processo de secagem da carne ao sol, e aquela carne podia ficar muito tempo eles comendo daquela carne. Então Deus foi magnânimo para as pessoas do deserto. Água, pão, codornizes. O frio era intenso, Deus mandou uma nuvem de fogo para os agasalhar. Durante o dia o sol era escaldante, Deus mandou uma nuvem para cobrir aquele sol. Então Deus nos protege no deserto. Se alguém aqui está passando um deserto agora na vida, e o que é deserto na vida? Nada dá certo, tudo está errado, tudo é problema na vida. Se alguém está passando esse deserto, saiba que Deus, no deserto, Ele é pródigo, no deserto, Ele é grandioso, no deserto, Ele acode, no deserto, Ele supre, como supriu o povo de Israel. Basta que a gente se dedique a Ele. Basta que a gente peça a Ele. Basta que a gente invoque a este Santo dos Santos, ao nosso Senhor, ao nosso Salvador. Onde nós vamos encontrar mais isso? Para a gente ter certeza disso. O profeta Zacarias, um dos profetas menores, últimos do livro, no capítulo 2 do seu livro, ele diz assim: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, para Ele obter a glória, preste bem atenção no que eu estou dizendo, para Ele, o Senhor, obter a glória, enviou-me, ou seja, o Salvador, às nações, para que as nações que vos despojaram. Olha, preste bem atenção. Eu quero repetir essa frase. Deus
para obter a glória dele. Porque quando Deus olha aquele povo do Nordeste sofrendo a seca, morrendo gado, perdendo safra, chorando, e Deus olha e Deus se entristece. Deus, isso não é a minha glória. Isto não é a minha glória. Gente, cada vez que nós cantamos uma doença, cada vez que nós cantamos a pobreza, a miséria, cada vez que nós cantamos desgraças, nós não estamos dando glória a Deus. E a glória maior que nós damos a Deus não é nós gritarmos glória a Deus, aleluia, aleluia, não é isto. Deus não quer isso. A maior glória que nós podemos dar a Deus é quando na nossa vida, nós cremos na promessa de Jesus. Ele disse: eu vim para vos trazer vida e vida em abundância. Que vida é esta que ele tem para nós? Vejam bem, eu já tive gente, crentão, que disse para mim: não, mas isso é só a vida espiritual. Não, senhor. Jesus não disse: eu vim trazer vida espiritual em abundância para vocês. Eu vim trazer vida. E quando Jesus falou a palavra vida, ele encheu a boca. Vida. Não é vidinha, não é vidoca, é vidão. Vidão e abundância. No campo espiritual, no campo físico e no campo material. O nosso Deus é Deus completo, é Deus pleno, é Deus total. Ele vem nos trazer vida em abundância, espiritualmente falando, fisicamente falando e materialmente falando. Olha aqui o profeta Zacarias diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, para obter ele a glória. E quando a nossa vida é vida em abundância, a nossa glória é glória a Deus. Ele se glorifica em nós. E quando nós temos essa vidinha porqueira, essa vidinha desgraçada, nós estamos dando glória a quem? Ao cão, a Satanás, porque ele que quer a nossa desgraça, ele que quer a nossa vidinha, a nossa vida porcaria, o nosso sofrimento. Quando você sofre alguma coisa, nunca abra sua boca para dizer: esta é a vontade de Deus. Não, esta é a vontade do cão, é a vontade do Satanás, gente. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Olha o que ele diz aqui: que a glória dele, ele veio para despojar as nações que nos prejudicam, para despojar Satanás. Ele veio para isso, porque a glória dele é que nós tenhamos uma vida abundante, plena, total. Olha o que ele diz assim: porque eis aí, agitarei a mão contra eles, e eles virão a ser presa daqueles que o servirem. Então vejam bem, ele vai inverter o quadro. Ele vai inverter o quadro. Satanás, que dominou a gente até agora, vai ser dominado por nós. Jesus veio para isso. Veio para inverter o quadro de suborno, o quadro de subordinação, o quadro de escravidão. Todo mundo escravo do Satanás, que faz o que quer desse povo. E nós vamos nos virar e vamos subjugar Satanás aos nossos pés. Olha o que ele diz aqui: assim sabereis que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou, diz Cristo. Canta e exulta, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti. Olha só o que ele diz: exulta, fica alegre, fique contente, porque se você quiser, eu vou habitar no teu meio, eu vou habitar junto com você, eu vou habitar ao teu lado, eu vou estar junto contigo. Essa é a promessa dele, que a gente não quer pegar, que a gente teme em não pegar, que a gente teme em abandonar, a gente teme em fechar os ouvidos e teme em não acreditar. A promessa dele é esta: ele vai residir no nosso meio, vai habitar no nosso meio, e aí sim, ele junto conosco, ele vai transformar a nossa vida. Naquele dia, muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo. Eu pergunto a vocês: o povo de Deus pode ter desgraça, pode ter sofrimento, pode ter essa desgraça tremenda que o Satanás põe na vida nossa? Agora, o mais bonito aqui é o que ele diz aqui, e eu quero que vocês nunca se esqueçam dessa frase. Olha o que ele diz assim: porque aquele que tocar em vós, preste bem atenção, olha, preste bem atenção, aquele que tocar em vós, ô Zezinho, ô Mariazinha, ô Francisco, ô José, ô Antônio, ô Barnabé, você que está me escutando, Deus está mandando te dizer: aquele que tocar em você, está escrito aqui, aquele que tocar em você, está escrito aqui,
toca na menina dos meus olhos, diz Deus. Olha a promessa dele. Esses dias uma senhora ouviu uma pregação minha contra os homossexuais. Não é contra os homossexuais, que eu não sou contra eles. Eu tenho dó deles, são meus irmãos e eu quero convertê-los. É contra o homossexualismo. É contra a prática abominável que Deus condena. E ela, brava, disse assim: eu tenho, pastor Francisco, um cunhado que é homossexual. Gosto demais dele. E mexeu com ele, mexeu comigo. Falei: opa, que coisa linda. Então eu mexi com ele, mexi com a senhora, então ajuda ele a sair disso. Mas cada um tem o seu livre-arbítrio. Gente, preste atenção, o que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio. Preste atenção que eu vou dizer para vocês o que é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio na vontade, o livre-arbítrio na vontade é a verdade. E o livre-arbítrio no comportamento é a virtude. Vou repetir. O livre-arbítrio na vontade é o bom comportamento. E no comportamento é a virtude. Então eu não posso sair da verdade nem da virtude. Sair da verdade, o livre-arbítrio não prestou. Sair da virtude, o livre-arbítrio não prestou. E Deus nos deu o livre-arbítrio não para nós sermos condenados, mas para nós sermos salvos, para nós conseguirmos a glória eterna, para nós conseguirmos a vida de Deus. Olha o que está escrito aqui: aquele que tocar em vocês, aquele que tocar em mim, aquele que tocar em cada um que está me escutando aqui agora, aquele que tocar em cada um que está me escutando no rádio ou na televisão, aquele que tocar em nós está tocando na menina dos olhos de Deus. E eu disse para uma senhorinha que ligou aflita, eu disse para ela: filha, diga para o demônio que está te atormentando que você é a menina dos olhos de Deus. E pergunta para esse demônio se ele tem coragem de furar o olho de Deus. Você é a menina dos olhos dele. Então o demônio jamais vai te furar, jamais vai furar a você, porque você é a menina dos olhos de Deus, e o demônio nunca, jamais vai conseguir furar os olhos de Deus. Esta é a fé que nós temos de ter, é a fé com a qual nós temos de viver, é a fé que nós devemos impregnar a nossa vida, é a fé que nós devemos colocar no nosso dia a dia, para que a gente possa viver bem. E para finalizar, vamos ver um pedacinho do Salmo 27, que diz assim: eu creio que verei os bens do meu Senhor ainda na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera, pois, no Senhor, que Ele suprirá todos os teus desejos. A nossa conduta tem que ser essa: é o Senhor, nós somos povo eleito dele, nós somos gente escolhida por ele, sacerdotes, reis escolhidos por eles. É esta vida que nós temos de viver. E temos de crer, em verdade, que somos a menina dos olhos dele. Quem tocar nele, quem tocar em nós, aliás, vai se haver com ele. Quem tocar em nós vai se haver com Deus. Do mesmo jeito que a moça me disse que quem toca no cunhado dela, que é homossexual, mexeu com ela, eu disse: foi bom que mexeu com você, agora você vai trabalhar para tirá-lo disso, vai ajudá-lo a tirar disso. E o livre-arbítrio, minha filha, é dois caminhos: ele é para virtude e ele é para verdade. Livre-arbítrio não pode existir para a mentira e nem pode existir para o pecado. Amém? Amém. Vamos fazer a nossa oração de hoje, para que Deus aumente a nossa fé. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te pedimos agora, Senhor, aumenta a nossa fé, Senhor. Aumenta tanta a nossa fé, Senhor, que nós possamos acreditar de verdade, Senhor, que o Senhor nos fez a menina dos seus olhos. Para que nós tenhamos essa convicção e para que nós tenhamos a vontade de destruir a ação demoníaca na nossa vida e tenhamos coragem de destruí-la.
e teremos força e vigor para jogar o diabo longe de nós, para que nós possamos viver de verdade esta verdade que está na Escritura Sagrada, que nós somos a menina dos olhos de Deus. E quem mexer conosco vai mexer com o próprio Deus. Os que creem, digam amém. Amém. Glória a Deus. Vamos orar agora ao Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. E nos livra, Senhor, de todo mal. Porque teu, Senhor, só teu é o poder, o reino, a honra e a glória para todo sempre. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? E vamos agora entrar na unção, que é a unção que quebra o jugo, para que nós possamos ter um dia de vitória.